Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos. Eu estou aqui apresentando uma aula do professor Berreza, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, onde ele intitula Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Achei muito interessante e pertinente essa apresentação para conseguir contextualizar como foi surgindo as ideias para a construção do Concílio Vaticano II. Primeiramente, ele apresenta este nome, Alfred Dreyfus, onde dele nasce a ideia de que o judeu seria um povo injustiçado, onde os cristãos seriam os perseguidores dos judeus. Né? Essa ideia é que vai semear a discórdia entre cristãos e judeus, com essa ideia de que desde Jesus Cristo os judeus são perseguidos. Julius Isaac é o principal foco da aula, é judeu, e ele aceita essas ideias de Dreyfus, que foi um historiador. Julius Isaac foi um historiador que influenciou muito a sociedade socialista na França, em sua época, ao ponto de, no vídeo ele explica de que os próprios livros didáticos de história eram feitos por Julius Isaac, então ele tinha uma importância grande na época. Bom, Jesus Cristo teria sido o principal perseguidor dos judeus, essa é a ideia, atribuindo assim o antissemitismo ao cristianismo, culpando os católicos de serem antissemitas e as ideias que a Igreja Católica difunde serem completamente contra os judeus. Então aquela ideia de que Jesus Cristo foi crucificado pelos judeus, né, é que vai semear essa discórdia, onde na verdade a ideia dessa aula é mostrar que o povo de Israel, descendente de Abraão, que guarda a aliança, ele vem com a sua continuidade e chega em Jesus Cristo e amadurece na Igreja Católica. Então, digamos que essa tradição que vem desde Abraão, ela se perpetua e continua em Jesus Cristo. Portanto, não existe um povo judeu, né, uma religião judaica. A religião judaica ela só vai existir quando nosso Senhor Jesus Cristo vem ao mundo. E aí existe esse desdobramento onde eles precisam dar um novo nome para as ideias que eles tinham, os fariseus e alguns que podemos dizer que são da sinagoga de Satanás. Né? São aqueles fariseus que não queriam aceitar essa aliança conforme estava sendo construída por Deus. Então esse é um ponto muito importante da aula, né? Essa ideia de que a Igreja Católica ela nasceu num berço do Antigo Testamento e veio crescendo, desenvolvendo até culminar na Igreja Católica. O judaísmo não tem essa origem. O judaísmo começa a partir do momento que Jesus Cristo funda a sua igreja e os fariseus, que eram contra, tiveram que dar um novo nome àquilo que eles acreditavam. Né? A confusão nasce por conta das desavenças entre o povo de Israel e os outros povos do Antigo Testamento. Então, existia essa coisa de que o povo judeu era perseguido. Usando interpretações erradas da Bíblia, a pessoa pode pegar o Antigo Testamento e entender que o povo de Israel sempre foi perseguido e que hoje nós vemos uma perseguição que continua, agora pelos católicos. Então, esse seria o ponto de vista errado que, infelizmente, foi semeado por alguns historiadores na época. Julius Isaac, se não me falha a memória, de 1877 a 1963, então ele pega esse período onde vai ser semeado e perpetuado esse erro até culminar no Concílio Vaticano II. Julius Isaac concluiu que a Igreja Católica deve fazer uma reparação por todo o mal que a sua doutrina antissemita semeou no mundo. Então, veja, essas ideias de que a Igreja Católica tinha provocado um mal, elas ganham força justamente por conta da Segunda Guerra Mundial. No documento feito em Selinsberg nasce a declaração Nostra Aetate, que eu cheguei a olhar, dei uma lida por cima, e de fato você vê ali um ecumenismo profano, uma iniciativa de Paulo VI já tentando conversar com religiões, tentando apaziguar os ânimos, digamos assim. Né? Ele coloca palavras muito doces a respeito de religiões que são completamente anticristãs. Pio XII recebe o documento de Selinsberg e refuta as confusões feitas pelo documento.
Esse documento tinha como intuito criar uma paz mundial. Foi confeccionado justamente no fim da Segunda Guerra Mundial para que o mundo tivesse mais consciência dos estragos e parasse com as guerras. Só que isso só poderia ser executado, esses documentos, essas ideias de Silensberg, se a Igreja Católica também tomasse parte da culpa que não tinha. João 23, em 1960, recebe o documento e aceita essa ideia. Pio XII recusou, mas João 23 aceita. Em 1929, Nossa Senhora aparece numa imagem da Santíssima Trindade à Irmã Lúcia e pede a consagração da Rússia. Justamente essa associação que o professor faz é para mostrar o quanto as aparições em Fátima são consonantes com isso. E ela aparece à Lúcia, nesse ano de 1929, solicitando a consagração da Rússia justamente como uma precaução, né? Como aquele método de Dom Bosco preventivo, né? Onde Nossa Senhora pede a consagração da Rússia para que estes erros que estariam já no seu mais simples berço não crescessem até chegar a 1960, né, ou próximo, né, de 1960, um pouco antes, na verdade, 1940 e pouco. Então essa consagração era uma maneira de evitar os problemas, porém ela não é realizada por Pio XII e acaba permitindo a Segunda Guerra Mundial e, com isso, as dificuldades de interpretação dos fatos históricos por Julius Isaac. Veja que as consequências da guerra foram traumáticas e isso criou essa confusão de interpretação de fatos históricos, para ver como a coisa estava generalizada, né? O estrago psicológico causado pela guerra deixou muitas pessoas e líderes meio cegos com relação ao que estava de fato acontecendo. E é muito importante esse ponto de vista para que nós possamos olhar hoje para a nossa realidade. Será que hoje a Igreja Católica ela realmente está de acordo com o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que não tem nada de errado acontecendo? É necessário refletir, pois alguns erros que foram introduzidos no Concílio Vaticano II só se vêm desenvolvendo e cada vez piores. Por não terem consagrado a Rússia, Nossa Senhora solicita que revelem um aviso em 1960. Aviso esse que se refere aos erros e apostasia. João 23, em 59, retira a palavra pérfidos judeus da Semana Santa. Essa lembrança que o professor Bezerra faz na sua aula é uma maneira de mostrar que João 23 já estava com as ideias bem maduras a respeito dessa Igreja Mundial que deveria ser proclamada no Concílio Vaticano II. Né? Na verdade, a nova apostasia. Ele próprio faz a confusão de que o judaísmo de hoje seria uma continuação do povo de Israel, onde, na verdade, a Igreja Católica é a continuidade do povo de Israel. Então, esse é o ponto. Né? Essa coisa de pensar que os judeus são injustiçados desde o tempo de Abraão, desde lá de trás. Né? Isso cria essa ideia falsa de que o judaísmo nasce de Abraão e se continua até hoje, onde, na verdade, não. A Igreja Católica é digamos, a pessoa madura de uma criança que era Antigo Testamento, com Abraão e seus profetas. Aqui eu termino, né, com esse resumo que o próprio professor Bezerra faz, onde ele vai elencando essas duas religiões, a religião verdadeira e a religião falsa. Na sequência, a religião verdadeira, ele menciona que é dela que nasce a tradição verdadeira, que são os ensinamentos que vão passados de Deus para o seu povo, e esses ensinamentos vão dando em Moisés, com a tábua da lei, com os profetas, e depois em Jesus Cristo, aos apóstolos e à Igreja Católica. Por isso ele vai criando essa sequência, religião verdadeira, tradição verdadeira, religião do Antigo Testamento. Nesse momento ele para na aula e menciona que houve uma apostasia da primeira vinda. Então a religião do Antigo Testamento, a verdadeira religião do Antigo Testamento, ela vai gerar a Igreja Católica. Veja na setinha logo abaixo. Né? Só que com a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que não estavam de acordo com essa religião do Antigo Testamento participavam, na verdade, da falsa religião que
transmitia essa tradição falsa, ou tradição espúria, que vai culminar, né, juntando essa tradição espúria, que convivia junto com a tradição verdadeira. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vem, eles explodem de fúria e resolvem criar o judaísmo, né, como uma resposta contra ao movimento da Igreja Católica, à vontade de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo chama de sinagoga de Satanás estes apóstatas da primeira vinda. Bom, com isso, após a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o judaísmo é então conhecido como atualmente sabemos, é um judaísmo pós-bíblico que nasce dessa apostasia, dessa refutação a Jesus Cristo. E a Igreja Católica perpetua os seus ensinamentos, a sua doutrina e vai crescendo. Chega ao ponto onde existe uma união, né? A união entre as ideias erradas que nós aqui falamos, dessa injustiça para com os judeus, e a necessidade de criar uma igreja mundial para garantir a paz. Então, o Concílio Vaticano II, ele seria a apostasia que antecede a segunda vinda, onde os líderes principais do Concílio Vaticano II, não todos, mas os principais, aceitaram essa história mal contada de que os judeus são perseguidos desde sempre e resolveram fundar uma nova igreja, uma igreja que podemos chamar aqui, segundo o professor Bezerra, a heresia judaico-cristã, onde é a união das duas apostasias. Então, toda a tradição católica será pervertida, será transformada para que pudesse entrar esse conceito judaico de que os coitadinhos precisam ser acolhidos, né, e precisamos de uma paz mundial, né? Isso é o que se diz no Apocalipse, a grande apostasia, que é da onde vai vir o anticristo, que nasce da falsa virgem judia com um bispo. Essa descrição o professor Bezerra faz, tomando como referência o Apocalipse, onde a falsa virgem judia seria essa primeira apostasia, né, esse povo da sinagoga de Satanás, e o bispo, que no caso seriam esses apóstatas da Igreja Católica. Então é muito importante aqui fundamentar as nossas ideias baseadas na verdade, onde existe uma apostasia no Concílio Vaticano II, que busca uma paz mundial e não a conversão dos judeus, e não a conversão das outras religiões. Portanto, o ecumenismo que se instaurou na nossa igreja, ele acabou trazendo impurezas e contaminações que destruíram a nossa fé, e poucas pessoas têm a coragem de dizer não por respeito humano, não querem dizer não ao que vivem, né? Prefiro continuar no meu rito de Paulo VI, porque eu tenho a minha fé, os meus amigos, o padre é meu camarada, e não querem buscar a verdade. Por quê? Porque dói, né? Porque exige um desprendimento das pessoas, exige uma certa, digamos, não digo uma postura antissocial, porque não temos que ter respeito com as pessoas, mas sem respeito humano, né? Obedecer a Deus primeiro do que aos homens. Então essa é a primeira aula que eu assisti do professor Bezerra. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aqueles que quiserem assistir a aula, é muito proveitosa. O que eu fiz é apenas um resumo, né? Que Nossa Senhora nos proteja e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.